Motivo de alegria, né, irmão, nessa noite, poder estar mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. Motivo de mais alegria ainda ter a honra de estar falando acerca dessa palavra viva e eficaz. Nós temos conquistado de luz, palavra essa que transformou a minha vida e transforma ela a cada dia, a qual eu sou grata a esse Deus por Ele ter me escolhido, né? Porque a Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu te convido a se colocar de pé e abrir a tua Bíblia aí junto comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Aleluia. Quero aqui já justificar a ausência do meu esposo. Os irmãos sabem, começou o período da safra, né? Aí é direto. Marcos capítulo 2, nós vamos estar lendo apenas o versículo 10 e 11. Como de costume eu vou ler o 10 e a igreja lê o 11. Marcos 2, eu vou ler o 10 e a igreja lê o 11, amém? E diz assim a palavra do Senhor: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Pai, te glorificamos e te exaltamos pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai querido, Pai amado, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. A tua palavra, Senhor, ela é viva e nós sentimos ela se mover, ó Deus, neste lugar. Pai, que a tua palavra, Senhor, nesta noite traga cura, traga libertação, traga transformação, traga restauração, edificação. Que aonde a tua palavra chegar nesta noite, que produza vida, e assim como a tua própria palavra diz, que essa vida seja uma vida abundante, que essa vida seja uma vida bem vivida em ti. Fala conosco esta noite, leva cativa a nossa mente agora ao entendimento da tua palavra, atira todo o ruído na comunicação, toda falta de entendimento, vai tirando em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assunto. Aleluia. Eu estou aí, né, irmãos, mais uma vez recuperando da dengue. Confesso, irmão, que eu levantei, porque eu levantei mesmo, porque a mãe não fica doente, então acho que duas crianças dentro de casa. E eu vim hoje, eu falei, ontem eu determinei, eu falei, eu vou para EBD, eu vou para o culto à noite, eu não quero nem saber, eu vou ir, pronto. E eu vi, né, irmãos, aí quando tá de dia, a gente não sente muito, não, mas quando começa a escurecer, já vai caindo, até sempre fala assim pra mim, mãe, teu olho tá caidinho. Já vai caindo, mas o Senhor, Ele opera, não por causa de nós, mas Ele opera pela sua bondade, pela sua misericórdia. E quando a pastora falou comigo, né, que eu estaria ministrando nesse culto das irmãs, o Senhor, Ele já me deu uma direção, do qual nós estaremos fazendo no final da mensagem, e eu senti mesmo que essa enfermidade ela veio para poder tentar impedir. Porque a gente começa a se sentir, não, mas eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho como. E de fato, eu não posso mesmo não, quem pode é o Senhor. Aleluia, a gente tem simplesmente que se colocar na posição a qual Ele chamou. E eu creio que Deus, essa noite, Ele vai falar comigo e Ele vai falar contigo dentro dessa palavra. Aliás, Ele já tem falado comigo, né, dentro desta palavra. Aleluia. Nós nos encontramos aí no círculo de oração com o tema de cura divina, né? Eu, semana passada, na outra parte que passou, já dei meu testemunho aqui, que Deus, Ele me curou, glórias a Deus. Eu sei que Deus, Ele cura de diversas maneiras. Muitas das vezes é necessário a gente tomar medicamento, muitas das vezes é necessário passar pela mão do homem, mas eu creio que Jesus, Ele cura também sem
glorifica a Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que Deus ele vai falar conosco. Já quero abrir aqui, que eu falei assim, meu ciclo de oração, quero abrir aqui uma aspas rapidinho, antes de entrar na palavra. Pastor, o ciclo de oração só mais um ano. Porque quando eu cheguei aqui no Goiás, gente, eu falei com meu esposo assim, ele estava desempregado, eu falei assim, vamos para o círculo de oração. Aí ele falou assim para mim, o que eu vou fazer no círculo de oração? O círculo de oração é só para mulher. Aí eu falei, aqui no Goiás é só para mulher? Lá no Rio não, lá no Rio é para criança, é para adolescente, é para jovem, é para todo mundo. Quem quiser para o círculo de oração vai e acabou. Irmãos, foi uma luta para me convencer ele no círculo de oração, porque ele achava que o círculo de oração era só para mulher. E aqui eu já estou aqui congregando com os irmãos tem mais de um ano, né? E é muito difícil a gente ver outras pessoas no círculo de oração que não sejam as irmãs. Irmãos, o círculo de oração, eu abri um convite aqui, vocês já estão convidados desde sempre, mas eu quero falar que o círculo de oração é para toda a igreja. É para criança, é para adolescente, é para jovem, é para os varões, é para toda a igreja. Por que só tem mulher no círculo de oração? Porque muita gente sabe que os varões trabalham, as crianças têm algumas que vão para a escola, tem adolescente que estuda, tem jovem que estuda. Aí Jesus sabe, mas se você está em casa, irmão, em nome de Jesus, não fica jogando Free Fire, não. Fica assistindo Plim Plim, aquela mulher velha com a cara toda daquele jeito. Vem para o círculo de oração orar, vem para o círculo de oração clamar. Eu já quero aqui, publicamente, aqui, agradecer a presença do nosso pastor, que está aqui com a gente em todo o círculo de oração. O pastor está aqui, e isso para a gente é um privilégio. Nós temos o nosso pastor conosco aqui no círculo de oração. Irmãos, eu sou acostumada com o círculo de oração desde que eu me converti. E é difícil a gente ter a presença do pastor no círculo de oração. E nós somos gratos, pastor. Eu sou grata ao Senhor pela vida do Senhor e pela possibilidade que o Senhor dá para o Senhor estar conosco aqui no círculo de oração. Então, você que está em casa, em nome de Jesus, vem para o círculo de oração. Amém? É no círculo de oração que a gente vê formar música, no círculo de oração que a gente vê formar pregador, é no círculo de oração que a gente vê desenvolver os talentos. Então você que está em casa, você que não está estudando, não está trabalhando, não está fazendo nada, vem para o círculo de oração. Amém? 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 Amém. Eu não vi uns jovens falando amém não, tá? Depois eu vou chamar no particular. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos estar entrando aqui na palavra. A palavra que nós lemos, irmão, é uma palavra até um pouco conhecida. Se todos não conhecem, mas eu acredito que a grande maioria conhece acerca dessa palavra aqui que foi lida. Essa palavra aqui ela vai se tornar bem conhecida porque é um episódio muito incomum. É algo que a Bíblia inteira, até chegar aqui no Evangelho de Marcos, a gente não viu isso relatado em canto nenhum. Mas nós vamos ver aqui nessa passagem, aqui nessa palavra, nós vamos ver Marcos relatar acerca disso aqui. Jesus ele já tinha iniciado seu ministério, todo mundo já sabia ali que Jesus ele curava, que Jesus ele operava milagres, que Jesus ele dava vida a quem estava morto.
Os escribas eram responsáveis de escrever a lei. Os escribas eram responsáveis de escrever, irmãos. Na época, se não me falha a memória, se eu estiver errado, o pastor me corrige, mas era a Torá. A Torá, ela é escrita. E a gente sabe que naquele período eram escritos pergaminhos. Hoje em dia a gente tem a nossa Bíblia dessa folhinha aqui bem fininha, que dá para conter uma grande parte sem ocupar tanto espaço. Mas naquele período eram escritos em rolos. E eram rolos grandes. E esses rolos, eles envelheciam e precisavam se reescrever. E os escribas eram os responsáveis por esse trabalho. Ou seja, os escribas escreviam a palavra. Os escribas estavam em contato com a palavra. Os escribas, irmãos, é impossível alguém aqui consegue escrever sem ler. É impossível você escrever sem você ler. Para você escrever, primeiro você tem que ler, para depois você reproduzir aquilo que você leu. E os escribas eram responsáveis por fazer isso com a palavra de Deus. Os escribas eram responsáveis e eles sabiam o que estava escrito na palavra de Deus. Hoje em dia, eu não sei mais como se encontra, que tem um tempinho que eu estou fora da escola, mas na minha época, a gente tinha que escrever textos imensos. Tinha um livro, o professor fazia a gente escrever do livro para o caderno. Por quê? Porque quando a gente escreve, fica mais fácil de memorizar. Quando a gente escreve, fica mais fácil da gente aprender. A gente muitas das vezes não vai lembrar no livro onde estava, mas se você escreveu, você vai saber o que você escreveu, da forma que você escreveu e aonde está. E os escribas, eles tinham essa responsabilidade de reescrever a palavra de Deus. Copiava, recopiava, lia, escrevia, muitas e muitas vezes. A Bíblia vai me dizer que esse homem, ele é levado, aleluia. Esse homem, ele está, o paralítico de Cafarnaum, ele está acamado. E o bom da vida desse homem é que esse homem, ele vai ter amigos. Esse homem, ele vai ter pessoas que estão lado a lado com ele. Hoje nós estivemos aqui na EBD de manhã e o presbítero Raimundo, ele estava falando que tem crentes que se converte e já começa a se achar. Tem crentes que se converte e já começa a se achar um santo. Não porque fulano é pecador, não precisa andar comigo. Não porque Bertão está dessa maneira, não precisa andar comigo. Irmão, por que você tem medo de andar com o pecador? Por que você tem medo de estar perto daquele que muitas das vezes faz errado? Será que a santidade de Deus que há em você vai se contaminar com o que está nele? Ou será que o que está em você vai passar e purificar ele também? E esse homem, ele estava paralítico, mas ele tinha amigos. O nosso adversário, todas as vezes que ele quer trabalhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa vida, ele vai tentar uma forma de nos isolar. Ele vai tentar uma forma de nos colocar separados, porque a Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos não falta sabedoria. Quando você está sozinho, quando você está isolado, é mais fácil do adversário trabalhar na tua vida. Mas levanta a tua mão que eu já quero liberar uma palavra
pregar sem falar da minha vida, é um pouquinho impossível falar da minha vida sem pregar. Quando eu me encontrava no mundo, Satanás ele me frustrou de uma tal maneira, porque ele queria trabalhar. E ele me frustrou de uma tal maneira que eu tive tanta decepção com a amizade. E quando eu digo amizade, eu não estou dizendo amizade que eu conheci hoje e é meu amigo, não. Eu estou dizendo aquela amizade que você é criado junto, que você vem desde pequeno, que você cresce, que você confia, que você está ali. E amizades que me decepcionaram não foi pouca coisa, não. Amizades que me decepcionaram muito, mexendo com a minha integridade, mexendo com quem eu era, mexendo com a minha, aleluia, com a minha fama, com aquilo que as pessoas pensavam de mim, com aquilo que as pessoas achavam. Eu fui tão maltratada, tão machucada por amizades, que eu me isolei, eu me fechei. Ninguém mais entrava dentro da minha casa, ninguém mais eu contava meus segredos, ninguém mais eu conseguia me relacionar como amigo. Tamanha decepção que Satanás enviou através de amizade. E quando eu me isolei, o que aconteceu? Foi o período que Satanás ele trabalhou na minha vida, eu fui parar dentro do presídio. Porque eu me isolei por causa de uma amizade, eu me isolei de outras, e o diabo ele conseguiu trabalhar o ponto de eu ir parar dentro daquele lugar. E entrei dentro daquele lugar, Jesus me transformou, glória a Deus, aleluia. Já lá dentro, Deus ele começou a criar vínculos de amizades verdadeiras para mim, sem eu saber. Mas quando eu saí daquele lugar que eu voltei, já era até mais difícil, irmãos, porque além de eu não confiar nas amizades que eu já tinha, agora eu me encontrava na igreja e as minhas amizades permaneciam no mundo. E as minhas amizades permaneciam sem Jesus. Irmãos, como que eu orei? Quantas e quantas orações eu fiz a Deus primeiro para Jesus me curar daquele trauma, para que eu pudesse passar a confiar novamente. E depois para que o Senhor ele viesse a me dar amizades verdadeiras. E saí daquele lugar, irmãos, me congregar numa igreja, aonde o grupo jovem, a única mulher solteira era eu. As mulheres da igreja tinham algumas que até jovem também, mas eram tudo casadas. E muitas das vezes não podia estar comigo. E às vezes a gente ia visitar um lar. Estava a Jennifer lá, só com homem. Só era homem. Vamos para a igreja. Mas aquilo tudo, homem, e aquilo dali, irmãos, me incomodava. Aquilo dali mexia comigo, porque eu vinha de uma vida de prostituição. E como que eu agora, na presença do Senhor, ou na igreja, vai viver o homem batendo na minha porta, me chamando ainda que seja para a igreja. Nós temos um testemunho a zelar com quem está de fora. E aí, irmãos, não foi um ano, não foi 2 anos, foram anos orando ao Senhor, para que o Senhor ele viesse me conceder amizades verdadeiras. E o que é que Jesus faz? Jesus é maravilhoso. Eu não me recordo como que eu voltei a ter contato com essa minha amiga, porque ela morou muito tempo onde nós morávamos, e depois ela se mudou e eu não tive mais notícia. Mas pensa numa menina também que era tão terrível quanto eu era. E aí, de repente, eu volto a ter contato com ela. E quando eu volto a ter contato com ela, para minha surpresa, onde ela estava, Jesus tinha salvado ela também. Aleluia! E tenho contato com ela até hoje. E daqui a pouco, indo de uma
cheia, a casa está lotada. Mas eles vão pegar no leito daquele enfermo. Cada um vai segurar numa ponta, eles vão amarrar aquele leito. Eles vão subir, andar, subir, andar, subir, andar. Eles vão subir naquele telhado. Eles vão abrir um buraco naquele telhado. E eles vão descer. Eu não sei se você está entendendo. Nós não podemos só querer, amigo. Nós precisamos ser. Amigo que amigo se esforça, amigo que amigo, aleluia, ele está disposto a se sacrificar em prol do bem-estar do seu amigo. Aleluia! Será que foi fácil subir em cima daquele telhado? Será que foi fácil carregar o peso daquele homem? Será que foi fácil descer aquele homem até Jesus? Levante de forma maravilha. Muitas das vezes o nosso adversário, quando ele vê que nós encontramos uma amizade verdadeira, ele tenta colocar ruído, ele tenta colocar disse-me-disse, ele tenta colocar intriga, ele tenta colocar fofoca, ele tenta trazer a divisão para poder separar. Não sabe por quê? Porque ele sabe que você junto com teu amigo é cordão de 3 horas, é fácil de quebrar, não vai desviar, não vai parar, não vai retroceder. Não deixa, não deixa ninguém colocar, aleluia, divisão entre tu e o amigo que Deus te concedeu. Não deixa ninguém te afastar do teu maior e melhor amigo chamado Espírito Santo. Glória a Deus. E esses homens, esses amigos, vão descer esse homem. E eles vão descer esse homem bem diante de Jesus. E quando esse homem vai descer diante de Jesus, irmãos, imagina a cena. Vamos pensar que é um dia de congresso aqui, congresso das irmãs que lota. A igreja lotada, tudo cheio, não tem lugar nem na porta para poder entrar. Tu imagina, de repente você olha para o alto, isso daí começa a abrir. Isso daí começa a abrir. Quando você olha, não está só abrindo, não, está descendo alguma coisa. E não é pomba, não é unção, não é nada. Está descendo o enfermo. Todo mundo vai parar para ver. O culto vai parar. A palavra vai ser cortada no meio. O louvor acaba na hora. Porque todo mundo quer ver o que é aquilo, o que está acontecendo. Muitas das vezes, a gente quer passar por situações quietinho. A gente quer passar só a gente. Mas Deus, ele permite de uma pessoa saber, outra pessoa saber, outra pessoa tomar conhecimento. Não é para te envergonhar. Não é para poder dizer que ele não está na tua vida. Mas é para que todos vejam, saibam e considerem que ele é Deus e ele faz milagres. O paralítico desceu diante de Jesus. E quando ele desce, Jesus libera uma palavra. Qual é a palavra que Jesus libera? Seja curado. Levanta e anda. Jesus vai dizer para ele: perdoados estão os teus pecados. Porque Jesus vai dizer isso? Lá em Deuteronômio, quando Deus dá a lei para Moisés, se não me falha a memória, Deuteronômio 28 vai dizer: tem uma relação de bênçãos. Se atentamente ouvires a Deus e obedeceres, vai ser abençoado nisso, vai ser abençoado naquilo, vai ser abençoado ao entrar, vai ser abençoado ao sair. E vem relacionado uma série de bênçãos. Só que depois das bênçãos vai dizer: mas se não obedeceres a Deus, serás maldito nisso, serás maldito naquilo, serás maldito naquilo outro. E todas as enfermidades as quais eu mandei no Egito te alcançarão.
Porque a pessoa está doente, a pessoa nasceu cego, certa ocasião Jesus, antes de curar o cego, vão perguntar para ele: por que ele é cego? Ele que pecou, seus pais pecaram. E Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus ele vai dizer agora para esse paralítico: perdoados são os teus pecados. E quando Jesus ele libera para o paralítico o perdão dos seus pecados, alguns que estavam dentro da casa, mas não eram da casa, vão começar a questionar. Alguns que estão dentro da casa, mas não eram da casa, vão começar a razoar entre si: ele está blasfemando, ele está pecando, porque quem tem poder para perdoar pecados se não Deus? Quem é ele para pensar que ele pode perdoar pecados? Eu não queria falar disso daqui não, mas o Senhor está me levando. Eu costumo dizer, irmãos, que o problema não é o que falam de você. Eu aprendi assim. O problema não é o que estão falando de você, mas quem está falando de você. Não é o que estão dizendo, mas é quem está dizendo. Por quê? Dependendo de quem está falando, o que está sendo dito vai ter validação ou não. E essa semana não, acho que a semana passada, eu vi um vídeo na internet e eu não assisti ele. Eu passei. E o vídeo apareceu umas 3 vezes. Eu não sabe, o vídeo está finalizado. E eu não assisti o vídeo. Até que virou a polêmica que está virando. E eu comecei a ver: um posta isso, outro posta aquilo. Por que é música? Por que não é música? Por que é profecia? Porque pode. Porque está errado, porque está certo. E aí então eu fui assistir o vídeo. Falei: eu vou assistir para poder ver o que está acontecendo. E quando a gente escuta, é algo que dói. Quando a gente escuta, é algo que machuca. Só que diante dos comentários que eu estava vendo, eu pensei que o vídeo tinha sido feito por alguém que estava do lado de fora e estava dando palpite aqui dentro. Porque, irmãos, se não aceitou Jesus como Salvador, se não confessou Jesus, se não vive o que eu vivo, se não se renuncia como eu renuncio, não vem me dar opinião que eu não vou aceitar. Eu não vou seguir. Só que quando eu fui pesquisar, que eu fui ver, como falando um monte de coisa da menina. E quando eu fui pesquisar, que eu fui ver, a menina é cristã. A menina tem pais evangélicos. A menina trabalha na obra do Senhor. Ela não está dando opinião. Ela não está acusando. Ela não está apontando a igreja. Até porque ela não fala a igreja, ela fala nós. Ela se inclui como igreja. Só que o problema é que num tempo de mentira, como nós temos vivido, falar a verdade dói. Falar a verdade
E eu ouvi cristãos dizer que isso é papel do Estado, que isso é papel dos governadores, que isso é papel de quem está no poder, isso é papel de nós como igreja. Se eu pudesse, se eu tivesse condições, irmãos, eu entrava lá, arrebentava tudo, eu arrancava as crianças todas e pronto, e acabou, mas eu não posso. Só que o que eu não posso fazer com o meu braço, o que eu não posso fazer com os meus pés, eu vou fazer com o meu joelho. E eu não posso fazer agindo fisicamente, eu vou fazer espiritualmente. E eu adotei essa menina em oração como essa causa. E é um convite que eu te faço essa noite. Adota essa causa. Toma essa causa em oração, porque só o Senhor para resolver. Agora já foi imaginando, tá? Eu aprendi, eu acho que já dividi com os irmãos aqui, e eu vejo isso. Os demônios, eles são divididos em classes, irmãos. Eles são bem organizados. Os demônios territoriais, que são aqueles que atuam na terra, não são os que atuam nos ares. Os que atuam nos ares são potestades. E cada potestade, a potestade que atua aqui no Goiás, não é a mesma que atua no Rio de Janeiro. Eu acredito que eu já falei isso aqui com os irmãos. A potestade que atua lá no Rio de Janeiro, atuou agora no carnaval, com prostituição, com vício em drogas, com criminalidade. E atua e não atua de brincadeira, não, é sério. Às vezes a gente quer ir quem está na terra, quando o Senhor nos deu autoridade para a gente ir quem está nas regiões celestiais. Ele nos assentou nas regiões celestiais. Em nome de Jesus nós temos essa autoridade. Aleluia. Aqui no Goiás, que eu pude perceber, a potestade que atua aqui, ela não atua tanto com prostituição como ela atua lá. Mas aqui, ela atua nas estradas. Vocês podem ver que os acidentes que acontecem nessas estradas, eles não são brincadeira. Eu não sei se foi muito divulgado, eu vi no grupo da cidade, carnaval aqui não teve bloco, não teve festa, não teve escola de samba, não teve droga, não teve nem barulho. Glória a Deus, aleluia. Mas teve acidentes nas estradas, porque a nossa luta ela não é carnal, a nossa luta ela é espiritual. E nós precisamos lutar de forma espiritual. O Senhor, Ele te deu autoridade para poder lutar com quem está aqui. Para de se preocupar com quem está na terra. Se preocupe em lutar aqui, aonde o Senhor te assentou como igreja. E isso que está acontecendo lá é uma potestade que atua lá. No Rio de Janeiro, se você falar de alguém que fez alguma coisa com criança, é morto na hora. Se a polícia conseguir chegar a prender, vai para dentro da cadeia, mas vai morrer também. E por que lá acontece livremente? Por que lá acontece na proporção que acontece? Porque existe uma potestade atuando. E essa potestade, ela cega o entendimento. E para nós vencermos essa luta, para nós vencermos essa guerra, nós precisamos ir no ponto alvo. Não tem que lutar aqui. Precisamos lutar aqui, aonde o Senhor nos assentou como igreja. Não vai dar para terminar, mas Jesus ele vai falar: perdoados estão os seus pecados. Os escribas eles vão arrazoar entre si. Júlia, se quiser preparar, pode preparando. Aleluia. Os escribas eles vão arrazoar entre si. Porque não adianta ler, não adianta escrever, se você não estiver disposto a viver aquilo que você leu e aquilo que você escreveu. E quando Jesus ele perdoa os pecados, ele vai dizer: por que vocês estão arrazoando entre